Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para mais um encontro remoto do Agile Campinas e região. Eu sou o Fábio, um dos organizadores, junto com a Rafa, a Michele, a Gé. Pessoal, a gente vai fazer a facilitação do encontro de hoje. E para começar, a gente tem a palestra da nossa convidada especial da noite, mais que especial, a Suzane, né? Dispensa apresentações, vou deixar que ela mesma se apresente. Suzane, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, gente. Eu quero começar já agradecendo a cada um de vocês por essa oportunidade de estar aqui. E esse mundo de agilidade é isso, encontro de seres humanos, de gente de alma bacana, sabe? Assim, e eu fico muito feliz a cada momento que eu vou conhecendo mais gente e essa rede se fortalece cada vez mais. E quando falo em Campinas, a Samantha está aí, sabe? Campinas faz parte do... Tem duas cidades do interior que fazem parte do meu coração, que é Campinas e Sorocaba, porque foi passagem da minha filha Mariana, já começando a falar de Suzane, que está atrás do crachá, né? Dessa filhota Mariana, ela hoje é engenheira de produção e ela fez estágio aí em Campinas, então durante um tempo ela morou por aí e é muito bacana esses encontros, né? A gente poder integrar a vida pessoal com o profissional. E dentro disso, gente, eu já começo me apresentando essa baiana que está aqui com esse sotaque, né, arrastadinho. Inclusive, eu peço até para que vocês sinalizem se eu estiver falando muito rápido. Eu até brinco, né? Dizem que baiano é lento, não tem nada disso. Baiano é ágil e até para quem trabalha com agilidade precisa falar rápido e fazer rápido para passar credibilidade. Então, às vezes, eu me empolgo muito, eu me entusiasmo e acelero. Vocês podem dizer, ó, Suzane, dá uma desacelerada aí que tá tudo certo, viu? Então, assim, nasci na Bahia, estou há 13 anos aqui em São Paulo, gente, e adotei também São Paulo, né, esse estado como terra do coração. E eu sou casada com um profissional de TI, eu digo, até eu brinco que a diversidade mora aqui em casa, né? Profissional de TI, com humanas. A gente tem a Mariana, né, que estagiou em Campinas, na Electro até, ela tem 23 anos, e a gente tem a Bia. A Mariana é a baiana e a Bia, que tem 11 anos, que é a paulistana, né? Então é português, meu marido é português, baiano com paulistano, essa mistura, essa diversidade faz parte também dessa agilidade, né? E eu tenho, gente, assim, paixão por atuar com pessoas, por ajudar pessoas. Eu digo que meu propósito é ajudar as pessoas a se desenvolverem estando felizes. E é justamente esse meu propósito que me faz construir o meu crachá, né? Apresentando Suzane Crachá. Então, eu atuo como palestrante, né? Hoje eu estou aqui assumindo o papel de palestrante como professora, dou aula em diversos MBAs da FIAP, e meu esposo é meu sócio na vida e nos negócios, né? A gente tem a Andrade Barros Consultoria, e recentemente a gente entrou aí numa parceria agora, numa startup muito interessante que se chama NL Pro. É uma startup de nanolearns, e a gente está aí nesse projeto bem interessante junto. E, na verdade, tudo que eu faço é justamente assim, cada chapéu que eu assumo, lá na NL Pro, eu estou como head de soft skills. Então, assim, tudo que eu atuo, cada chapéu que eu assumo, seja como coach, como consultora, o meu propósito é mesmo ajudar as pessoas a se realizarem sendo felizes e as empresas a trazerem resultados sempre com essa felicidade junto. É nisso que eu acredito muito. E quando eu falo do poder da simplicidade, eu até comentei com vocês que eu tenho 3 livros, esses 2 são best-seller. O Segredo do Sucesso é Ser Humano, é interessante que esse foi meu primeiro livro. O Roberto Chinachique disse que o nosso livro é uma declaração de missão de vida. E quando eu lancei o segundo, que é A Magia da Simplicidade, a simplicidade veio fazendo parte desses livros. Hoje tem o Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, que é o meu terceiro. A essência deles todos tem isso aqui, ó, o ser humano. Que isso tem muito a ver com a agilidade que a gente vai estar vendo. Eu sei que vocês são especialistas em agilidade, vai ser muito bacana essa troca, até porque a cada encontro eu aprendo muito com as pessoas, né? Assim, como professora, como palestrante, e a essência do ser humano está nesse livro, O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. E quando a gente fala de simplicidade, o que é simplicidade, Suzane? Simplicidade é o que tem de mais essencial no ser humano. Tudo aquilo que não é exagero, tudo que é autêntico, tudo que é genuíno. Assim,
isso é a grande essência da simplicidade, e a simplicidade ela está justamente nas pessoas, no relacionamento entre elas e na forma de fazer. E para poder ilustrar um pouquinho como é que funciona essa questão da simplicidade nesse mundo ágil, eu vou contar para vocês uma historinha de uma criança e um cientista. Talvez Rafa já tenha ouvido essa historinha. Era uma vez um cientista, ele estava no lugar sagrado dele. E ele estava buscando uma fórmula para resolver os problemas das empresas. Ele estava vendo que as empresas não traziam mais resultados como traziam antes. Ele falou assim, meu Deus, mas como é que eu vou encontrar essa solução? Com isso, eu vou resolver os problemas do mundo. E ele estava lá naquele laboratório dele, mas ele não encontrava essa fórmula mágica. Só que ele tinha um quebra-cabeça do mapa mundi. E ele tinha certeza, ele tinha uma grande intuição de que se ele montasse o quebra-cabeça, ele teria a resposta para resolver esses problemas do mundo. E de repente, quem é que chega lá? O filho dele, uma criança. Papai, deixa eu te ajudar. O papai dele falou assim, meu filho, não me atrapalhe, pelo amor de Deus, sai daqui, você está me atrapalhando. Você está vendo que eu estou resolvendo problemas de negócios, problemas de empresa, e assim, não me atrapalhe. Como toda criança, o filho insistiu. Falou, papai, deixa eu te ajudar, por favor. O pai falou, tá bom, meu filho, faz assim, vai montando esse quebra-cabeça aí, e aí você não me atrapalha. Depois de um tempo, o pai tomou um susto, porque o filho gritou de lá, papai, vinha ver como ficou lindo o quebra-cabeça, é um mapa mundi. E o pai falou assim, o pai quando chegou, tomou um susto, falou assim, mas meu filho, como é que eu, que já fui um grande executivo de empresa, estou agora buscando respostas para encontrar essas soluções e eu não consigo, e você, uma criança, conseguiu? Ele falou, pois é, pai, eu também não estava conseguindo. Só que eu vi que por trás das peças do quebra-cabeça tinha uma figura de uma pessoa, de um ser humano, e foi por aí que eu comecei a montar. Quando eu vi, o quebra-cabeça já estava todo montado. E isso é interessante, gente, porque isso tem tudo a ver com agilidade. Quando eu trago o que é agilidade, é muito mais para falar do como foi meu encontro com agilidade, como eu me apaixonei, como eu falei para vocês, que assim, tudo que eu faço tem muito essa questão da humanização como essência. E eu conheci a agilidade de uma maneira fantástica em sala de aula, dando aula sobre soft skills, trabalhando essa questão de humanização. E os alunos falavam assim, nossa, Suzane, você precisa ir lá na empresa porque a gente está tendo dificuldade, porque a gente está implementando o Scrum, a gente está implementando métodos ágeis, e a gente vê que a dificuldade está muito nas pessoas de aceitarem isso e tal. Eu falei assim, nossa, o que é isso de Scrum? Não sabia nem o que era Scrum. Eu falei, deixa eu correr aqui para poder estudar, porque eu gostei dessa palavrinha mágica. E aí eu fui para a base lá, para o Manifesto Ágil. Gente, quando eu fui para o Manifesto Ágil, eu me apaixonei, porque eu vi no Manifesto Ágil a humanização na tecnologia. E aí foi apaixonante para mim. Quando eu fui para os valores do Manifesto Ágil, se a gente for pegar os 4 valores do Manifesto Ágil, primeiro fala de pessoas e relacionamentos, né, de interações, né? Nada mais é do que pessoas. Não mais, claro, que é importante sempre, ferramentas vão ser sempre importantes, mas o foco passa a ser nas pessoas e no relacionamento entre elas, nessas interações. Quando a gente vai para o segundo valor, fala da importância da funcionalidade, porque não adianta eu desenvolver coisas que não vão atender uma pessoa que está do outro lado. Eu preciso realmente atender essas pessoas, os seres humanos. A colaboração com o cliente. O cliente não pode ser meu inimigo, o cliente é aquele parceiro, é quem eu vou estar ouvindo, é quem eu vou estar trazendo para perto de mim. E o quarto valor que fala dessa flexibilidade, porque as coisas mudam e as pessoas mudam, têm novas necessidades e a gente precisa desenvolver, não simplesmente porque eu quero desenvolver algo, entregar e vender, mas sim porque eu quero flexibilizar para atender a essas pessoas, né? E assim, para mim, gente, foi um momento assim de grande paixão. Assim, eu me apaixonei pela agilidade e abracei essa agilidade. E aí eu vendo cada vez mais, eu comecei a desenvolver trabalhos nas empresas, justamente para ajudar nessa mudança de mindset, para que a metodologia realmente seja implementada para a coisa acontecer. E aí a gente vê a grande transformação digital, que agora na fase da Covid, assim, empresas que estavam tentando, experimentando, vai, não vai, e agora foi. E assim, e a agilidade é o que dá grande base para essa transformação digital.
assim, um mindset que ajuda nessa transformação digital, é o que eu acredito muito, que a transformação digital, na verdade, é uma transformação humana, justamente quando a gente pega esses valores da agilidade e a gente vê que dá base. Eu digo que o mundo, os profissionais de tecnologia transformaram o mundo, trazendo tantas informações, e o que é interessante é ver o quanto esse movimento que começou a partir de desenvolvedores de software, né, que se reuniram lá nos Estados Unidos e tudo, essa história vocês sabem mais do que eu, e trouxeram esse manifesto ágil, mais uma vez a tecnologia transformando o mundo, trazendo essa humanização para os negócios como caminho para realmente essa transformação digital acontecer. Um dia desse eu estava em sala de aula e um aluno comentou, falou assim, Suzane, sabe o que é importante acontecer para realmente essa transformação digital acontecer, agilidade realmente fluir, justamente a quebra de formalidades. E quando a gente fala em quebra de formalidades, a gente está quebrando o ego. A gente está indo para a essência do ser humano, que é aquela história que eu contei da criança, que é a ingenuidade no sentido de espontaneidade, no sentido de autenticidade. E quando a gente pensa nesse movimento todo da agilidade, que começou em TI, hoje está presente em todas as áreas, no RH, na área financeira, marketing, tudo. Assim, o mundo hoje abraçou a agilidade, porque sabe que é o caminho para trazer resultados. E quando a gente pensa de maneira mais ampla, o que será que leva à necessidade de tantas mudanças? E justamente por a gente perceber como é que estão os profissionais, nós, esses seres humaninhos, no mundo do trabalho. Teve uma pesquisa que a Gallup realizou e identificou que 72% dos profissionais estão hoje infelizes e sem entusiasmo. Se eu estou infeliz, se eu estou sem entusiasmo, eu não produzo, eu não trago resultado. E as pesquisas vêm mostrando que times ágeis, eles são mais felizes. E quando a gente pensa assim, é bacana olhar para esse resultado dessa pesquisa refletindo, será que eu faço parte dos 72% que está infeliz e sem entusiasmo? Ou eu faço parte dos 28% que está feliz e está com entusiasmo? Ou se eu faço parte desses 72%, eu tenho pessoas que eu lidero, que eu atuo junto ali, que faz parte. De onde é que vem isso? A gente precisa entender de onde é que vem para a gente saber qual é o caminho para a gente reverter esse quadro. E aí, estudando para escrever O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, eu identifiquei 3 importantes causas para essa infelicidade e falta de entusiasmo, o que impacta negativamente nos resultados. O primeiro é uma gestão por conflito, que funcionou algumas décadas atrás, é um jogando um contra o outro, essa competitividade destrutiva, um derrubando o outro, que isso leva a um cabo de guerra entre áreas, entre profissionais, e isso impacta negativamente nos resultados. Outra questão é uma liderança com mando e controle. Eu mando, você obedece, eu te dou os caminhos das pedras. E outro ponto, gente, esse eu vejo como muito grave mesmo, que é a questão dos profissionais trabalharem de maneira mecânica, sem saber qual é o sentido do que eu estou fazendo. Se eu estou trabalhando somente para um salário no final do mês, eu preciso entender que essa história precisa mudar. Porque eu preciso entender qual é meu propósito mesmo, eu preciso me conectar ao propósito, porque tudo isso tem levado a essa infelicidade. E o interessante é a gente saber que existe solução, existe um caminho, e esse movimento todo de agilidade já vem dando conta disso. Inclusive, na IB Consultoria, nossa consultoria, eu e meu sócio, né? Meu esposo, a Samantha, já trabalhou com ele era executivo aí numa grande multinacional, e há 3 anos ele está comigo em parceria na empresa, ele trabalha a parte mais de métodos, de metodologia, e eu trabalho mais a parte de soft skills, e aí a gente criou um framework, que é um modelo ágil comportamental MAC, que é um caminho justamente para acelerar os resultados por meio das pessoas. Eu diria que por meio cuidando das pessoas, porque quando a gente cuida das pessoas, gente, as pessoas se entusiasmam e esse resultado vem. E dentro desse trabalho que a gente vem fazendo, a gente começou a ver nas empresas que a gente vinha fazendo o trabalho, o quanto é importante o profissional entender o que é que ele ganha com essa história, com essa mudança. Porque às vezes a gente vem, vamos implementar agilidade, porque agora tem que ser agilidade, vamos pegar o modelo XPTO e vamos implementar, e não vai. Eu preciso primeiro que seja respeitada a minha história, da minha cultura, não é simplesmente sair mudando cultura. A gente aproveita a cultura do que é positivo para que a agilidade seja implementada, e o que é que a gente vai ajustar
para que realmente a agilidade aconteça, essa transformação aconteça. E nesse processo a gente viu que um ponto importantíssimo é os profissionais entenderem o que é que eles ganham no processo. Tanto se levam, importantíssimo, a média gestão, quem está na base, ou seja, o ser humano, o profissional entender o que é que eu ganho com esse barato aí. E quando ele descobre o que é que ele ganha, aí realmente a gente consegue ir trabalhando essa mudança de mindset, mudança de comportamento, mudança de atitude. E é sobre atitude que eu vou falar para vocês aqui, como eu disse, no livro eu trago justamente atitudes que ajudam a lidar com todas essas questões para a gente poder fluir aí na agilidade a partir dessa essência da simplicidade. Então, nesse livro eu trago exemplos práticos, alguns cases, ferramentas práticas para a gente realmente trabalhar essas atitudes. O ritmo está ok, gente? Eu estou falando muito rápido. Tá indo ok? Tá indo bem, Suzane. Tá indo bem. Se quiser falar um pouquinho mais devagar, toma uma água. Isso. Tá joia. Tranquila, ok, tá bem entendido. Legal. Eu tenho tanto entusiasmo pelo que eu faço, gente, falar de agilidade, de simplicidade, que aí eu preciso respirar mesmo. Chega um ponto que entusiasmo começa a misturar com ansiedade. Calma. Valeu a dica, Fábio. Então, o primeiro ponto, assim, a primeira atitude é a questão do propósito. E quando a gente vê cada vez mais os times ágeis, a gente vê o quanto as pessoas começam a se conectar com essa questão de um propósito mais compartilhado. E para ter um propósito compartilhado, eu preciso começar a olhar como é que está o meu propósito. Está claro para mim qual é o meu propósito? E se a gente for ver a nível organizacional, as empresas que mais crescem hoje são aquelas empresas que realmente têm de maneira mais consciente, de maneira mais clara, esse propósito. Sabe qual é realmente esse propósito. Tem um livro, inclusive, Organizações Exponenciais, do Salim e outros autores, que é um livro bem interessante, que ele fala do PTM, né, que é o propósito transformador massivo. Ele traz exemplo de algumas empresas, como o Google, por exemplo, é uma empresa que tem como propósito reunir as informações do mundo e torná-las acessíveis à população. Quando ela faz isso, ela é assim, cada profissional que trabalha na empresa está claro para ele qual é esse propósito. Então, independente do papel que eu assumo na empresa, eu sei que realmente meu propósito é esse. E aí a gente deve copiar essa questão e colar em nossa carreira. Entender que quando está claro para mim qual é meu propósito, e o propósito relacionado com a minha carreira, aí é realmente quando a carreira da gente flui, porque a gente entende qual é o sentido de fazer aquilo que a gente faz. Me lembrei agora de um profissional que eu atendi uma vez, e ele, qual era o mindset dele? Ele acreditava que o propósito a gente só realizava na vida pessoal. E ele acreditava que era assim, fazer um trabalho voluntário é propósito, mas na carreira não. É para trabalhar, para ter um salário e uma remuneração. Gente, vocês não têm ideia do salto que foi quando a gente conseguiu juntar isso, essa mudança de mindset, para entender que é justamente atuando na minha carreira, desenvolvendo o meu trabalho, entendendo que meu propósito precisa estar claro para a minha entrega, é o momento que realmente a minha carreira, eu cresço na carreira e os resultados acabam acontecendo. Então, é interessante ter essa reflexão. Inclusive, muitos profissionais, eu vejo muito hoje, principalmente quando eu atendo coach, eu vejo muitos profissionais buscando desenvolver competência e entrega. Eu preciso desenvolver tal competência e entrega. E como é que está o P de paixão dentro dessa questão? Eu preciso colocar esse temperinho, o dendê, né, do propósito, junto com o meu desenvolvimento como profissional e a minha entrega, porque facilita o meu desenvolvimento e essa entrega acontece. Tem um livro bem interessante que eu gosto também, que é do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? É um livro que ajuda também a gente identificar assim, qual é o meu chamado mesmo, qual é a minha obra. Né? E no livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, tem uma ferramenta que se chama O Melhor de Mim, que eu trago e você identifica o teu propósito, porque propósito a gente não cria, eu vou criar meu propósito agora. Na verdade, você identifica, é aquilo que realmente te dá paixão, te dá brilho no olho, e quando fica claro para você, aí você faz suas escolhas na carreira com essa consciência. E nessa ferramenta você responde 4 perguntinhas. O quê? Como?
para quê e por quê. O que é que eu tenho de habilidades que eu admiro em minhas principais habilidades? Como é que elas se apresentam no meu comportamento? Para que eu quero colocar em prática essas habilidades, esses comportamentos? E para que no sentido de o que é que eu quero atingir com tudo isso? E o porquê? Por que tudo isso é importante para mim, que é o propósito? Quando a gente responde essas perguntas, fica claro de qual é o meu propósito mesmo. E isso é importante, gente, para poder nos dar um norte para tudo que a gente faz. A segunda atitude, a importância de investir na inteligência emocional. A gente está na era da inteligência artificial e o grande diferencial está justamente em desenvolver a inteligência emocional. Assim, a inteligência artificial vai dar conta de muita coisa, sendo que tem alguns pontos especialmente relacionados à inteligência emocional que só o ser humano realmente dá conta. A gente está no mundo cada vez mais tech e cada vez mais touch. Então, a gente precisa realmente desenvolver essas habilidades, competências que estão relacionadas à inteligência emocional. E na inteligência emocional, a gente tem competências individuais, competências sociais. E hoje aqui eu vou dar a degustação de uma dessas competências que eu posso estar desenvolvendo para poder me sentir autoconfiante e me relacionar bem com o mundo, que é justamente fortalecer a minha autoestima. Um dia desse, daqui a pouco eu vou falar do Geraldo Rufino, que é uma figura aí que eu admiro muito. Eu estava assistindo uma entrevista dele falando dessa questão, dessa fase da Covid, e aí perguntando, nossa, a gente precisa dar atenção às crianças, o que é que a gente vai fazer? A gente vai levar comida? O que é que a gente vai cuidar? O que é que a gente vai fazer pensando no futuro, nesse pós-Covid, nessa pós-pandemia? E o Geraldo Rufino falou assim, sabe o que é que vocês podem fazer pelas crianças? Busquem fazer um trabalho para que fortaleça a autoestima dessas crianças. Quanto mais a gente tem a autoestima fortalecida e elevada, mais a gente dá conta de tudo. Autoestima é assim, o quanto como é que eu me vejo, o quanto eu quero bem a mim, o quanto eu me amo. E quando a gente fala de autoestima, é importante a gente saber que existem alguns inimigos, ou seja, tem alguns pontos que impactam negativamente para a autoestima. E eu vou falar do principal, que é aquele que atrapalha para eu entender o que é que eu vou fazer para combater esse inimigo e fortalecer minha autoestima. Esse inimigo, gente, é justamente a comparação. Muitas pessoas têm esse mindset de comparação. Nossa, tem uma equipe ali que implementou agilidade, o que é que acontece? Ai, meu Deus, a gente não conseguiu ainda. Nossa, aquele líder está liderando o time com maestria, eu não estou conseguindo. Ou, às vezes, olhar na própria rede social, que é um dos inimigos hoje, que a gente precisa ter cuidado. Ele é maravilhoso, a rede social, quando a gente sabe usar de maneira saudável, e a gente precisa ter cuidado quando a gente percebe que o nosso mindset está comparando com o outro. Tal pessoa tirou certificação e eu não tirei. Quando a gente começa a se comparar, o que é que acontece? Eu estou colocando minha autoestima para baixo. Porque a comparação faz com que a gente se coloque para baixo. O que é que eu preciso fazer, Suzane, se eu percebo que a todo momento eu estou me comparando com colegas de trabalho, até na vida pessoal, ou na rede social, alguém viajou para um lugar e eu ainda não consegui viajar, e eu estou me comparando, isso está me impactando negativamente. O que é que eu preciso fazer? Um ponto importante para fortalecer essa inteligência emocional, gente, é trabalhar a modelagem. O que é modelar? Eu saí desse papel de me comparar com outro para modelar. Modelar no sentido de buscar essa pessoa como exemplo do que ela fez, que ela conseguiu chegar lá e eu também vou fazer. E quando a gente fala de modelagem, tem uma figura que eu me modelo muito, que é essa figura, o Geraldo Rufino, para a questão de inteligência emocional. Esse, para mim, é a referência. O Ricardo até comentou no início, quando eu falei que sempre tem um lado positivo de tudo que acontece na vida da gente, até na questão da Covid, com todo o problema que está, e a gente reza, a gente faz a nossa parte para que as coisas melhorem logo, lembrando que tudo tem um lado positivo, e isso eu tenho aprendido muito com essa figura do Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino, para mim, é a referência de inteligência emocional, porque ele catava lata no lixo. Hoje ele tem uma empresa que fatura mais de 50 milhões. Ele, inclusive, essa questão de autoestima, ele diz que muitas pessoas têm preconceito, inclusive até com negros. E ele fala assim, nossa,
Eu sou negro, eu vou me amar como eu sou. O preconceito e o racismo está na cabeça do outro, não está em minha cabeça. É muito interessante quando ele traz que assim a questão não está o problema não está em mim porque eu sou negro, mas no pensamento do outro. Ou seja, para a gente fortalecer nossa autoestima e a nossa inteligência emocional como um todo, gente, é a gente começar a cultivar qual é o significado que eu dou para a minha vida e como é que eu estou me enxergando. E tem um ponto que a gente é criado de uma maneira e chega até onde a gente chegou. E daqui para frente cabe a gente fazer aquilo que a gente quer transformar. Ele diz que ele lembra desde pequeno a mãe dele dizendo: Geraldo, meu filho, ser negro é um privilégio. E ele diz: minha mãe me ajudou muito nisso. Eu já acreditei que ser negro é um privilégio. Mas se sua mãe, se você é negro, sua mãe não disse que ser negro é um privilégio, conte isso para você agora. Conte para você, porque você precisa agora começar a ressignificar a tua vida. E mudar mindset é isso, é a gente procurar se conhecer cada vez mais para a gente poder ir mudando aquilo que a gente quer mudar. Então, agora, mais uma atitude, a terceira atitude, gente, a importância de construir um ambiente colaborativo. Inclusive, no MAC, no modelo ágil comportamental, a gente começa fazendo um assessment para identificar de 12 habilidades, por onde a gente vai começar desenvolvendo soft skills, que é aquele ponto que vai ajudar para a implementação da agilidade. E a colaboração é uma habilidade que tem sido assim unânime nas empresas. A questão de comunicação e colaboração são duas habilidades do MAC que vêm assim se destacando. Porque a gente percebe que se o ambiente não é colaborativo, não adianta que eu não consiga implementar agilidade. Não vai. Eu preciso realmente mexer um pouco nessa questão para conseguir fazer com que realmente as pessoas se inspirem para que elas sejam colaborativas. Porque numa competitividade destrutiva a coisa não vai. Inclusive, a colaboração é um caminho para as pessoas se tornarem competitivas. Quando ela começa a enxergar que colaborando ela se destaca, você imagina um profissional que está dando feedback para um colega, que está multiplicando conhecimento, que está ajudando, ele está colaborando, naturalmente ele se torna competitivo. E essa é a lógica dessa agilidade, com essa essência da simplicidade. E como eu falei para vocês, um dos pontos importantes que a gente vê na colaboração, nessas habilidades, como eu falei lá do MAC, que assim, eu preciso identificar como é que eu ganho com isso. E pelo incrível que pareça, quando a gente colabora, a gente está ganhando até mais do que quem está sendo colaborado. Isso foi uma pesquisa que foi realizada pelo Martin Seligman, que é o grande pai da psicologia positiva, e ele chegou à conclusão que colaborar ou ajudar o outro é uma das grandes maneiras de realização do profissional. Quando o ser humano ajuda o outro, é impressionante como faz bem para ele, evita até doenças da alma, como estresse, depressão, ansiedade, tudo isso. Às vezes a gente não está legal, vai fazer um trabalho voluntário, nosso coração fica cheio de alegria. E realmente a gente começa a trazer hormônios para a vida da gente, para nosso cérebro, começa a mudar essa configuração e a gente começa a ficar mais feliz. E assim, imagine você, ajuda, chegou um estagiário hoje, ou chegou um analista no teu time, e você vai mostrar para ele como é que trabalha com Kanban, como é que implementa um método ágil, você consegue realmente conquistar aquela pessoa, você está ajudando aquela pessoa a se desenvolver, você fica tão feliz quanto ela, ou mais feliz até. E lembrar, gente, que colaboração, esse mundo colaborativo não é só eu ajudar o outro, é também eu ter a humildade para pedir ajuda. Essa quebra de egos de que assim, eu estou tendo a dificuldade, eu não estou acertando algo, eu preciso realmente pedir ajuda, porque isso ajuda a aproximar e criar conexão entre as pessoas. A quarta atitude, a importância da gente liderar de maneira humanizada. É assim, o quanto liderar de maneira humanizada, como eu falei para vocês, um dos pontos que a gente vê aquele índice tão impactante de pessoas infelizes sem entusiasmo, um dos pontos é uma gestão comando e controle. E é bacana deixar claro que às vezes a gente
olha o comando e controle somente daquele profissional que ele é agressivo, ele fala gritando a equipe, assim também é. É uma forma de comando e controle onde falta respeito, falta valores e às vezes chega até a ser um assédio moral. Mas isso também é um comando e controle. Eu mando, você obedece, aqui quem manda sou eu, meu crachá. Isso vem mudando com agilidade para uma liderança mais humanizada. Lembrando que uma liderança comando e controle é também, eu vejo muito isso em profissionais da área de exatas, que são profissionais que eram ótimos especialistas e eles descobriram o caminho das pedras, eles têm até entusiasmo por isso e falam assim, nosso caminho é esse, faça desse jeito. Então, isso também é um comando e controle. Eu posso ser extremamente gentil, educado, e eu estou liderando de maneira do comando e controle porque eu estou colocando para o time tudo que o time tem que fazer. Então, uma liderança humanizada, uma liderança mais servidora, é mudar essa forma de gerir. E, Suzane, como é que eu faço para poder? O que é que eu posso fazer na prática para realmente me desenvolver como um líder mais humanizado? Aí tem alguns pontos simples. O primeiro é liderar através de perguntas. Ao invés de você dar o caminho das pedras, falar para um colega seu, porque quando a gente fala de liderança, a gente lembrar que não é só o gestor de projetos, porque assim, hoje um analista, eu sou uma pessoa, sou um desenvolvedor, eu preciso desenvolver também a minha habilidade de liderar. Assim, hoje a gestão é cada vez mais horizontal, então assim, eu preciso liderar no sentido de influenciar pessoas, também através de perguntas. Então, liderar através de perguntas é um colega que está desenvolvendo o trabalho, ou alguém da minha equipe, se eu sou um líder, ao invés de eu dizer, cara, faz desse jeito, faz perguntas. O que é que você acredita que você pode fazer para trazer um resultado ainda mais impactante aqui para o projeto? Qual é a ideia que você pode trazer para a gente poder conquistar ainda mais o cliente? Você pode ter em tua mente já um caminho. Lidera através de perguntas. Quando você faz isso, o que é que acontece? Essa outra pessoa se sente importante, ela se sente que ela faz parte da decisão, ela traz ideias, ou seja, ela se engaja mais, ela se motiva mais, sem contar que você, como alguém que fez a pergunta, seja um líder ou outra pessoa, faz isso com o teu mindset. Você começa a enxergar outras possibilidades. E isso é uma ferramenta simples, gente. E lembrar de fazer perguntas poderosas, que assim, é uma ferramenta simples que ajuda a você ir construindo um time de autogestão. Porque o importante é isso, é o líder mais humanizado e o time vai se amadurecendo para ter essa autogestão. Outro ponto importante também é a humildade de pedir feedback, não só dar feedback. Quando você pede feedback para as pessoas, você fala, eu estou com você, isso gera conexão. E assim, quem mais te conhece é mais tua equipe, até mais do que teu líder. O terceiro ponto é a questão do reconhecimento. Para reconhecer. Você percebe que tem alguém da equipe que está inseguro. Ou quer ver um exemplo muito importante que eu vejo na agilidade? Pessoas que têm um potencial enorme para colaborar e, às vezes, é uma timidez que está por trás e a pessoa tem medo de colaborar ou ela quer ficar quietinho no cantinho dela ali no computador. Chega, assim, se você perceber que essa pessoa deu um passinho a mais, um passinho que ela deu de colaboração, reconheça, elogie ela, mostre para ela o quanto fez a diferença aquela colaboração. Que isso vai ajudando a mudar o mindset e vai ajudando a mudar o comportamento. Então, o reconhecimento ajuda a pessoa que vai crescendo naquela habilidade, o reconhecimento vai ajudando a segurar ela naquele estágio mais alto que ela passou, outro passo, e essa pessoa vai crescendo. E o último ponto, gente, dessa atitude é assim, a celebração. Celebra. Ah, mas a gente já celebrou, rodou o sprint, teve o resultado, não foi ainda o resultado que se desejava, daquilo que foi bacana, ou então do aprendizado que se teve, daquele resultado que ainda não foi o bacana. Vamos celebrar. Quanto mais eu celebro, eu estou dizendo para o meu cérebro que isso é bacana, eu já consegui realizar, é como exercício da gratidão, eu me empodero no sentido de que eu me valorizo e aí eu conquisto mais e mais. Eu vou pedir uma ajuda para vocês, sabe para quê? Para passar um videozinho de 1 minuto aqui. Eu vou ver se eu consigo compartilhar ele. Se não, nas aulas eu tenho colocado o link aqui. Vocês acham que aqui vai funcionar? O linkzinho para as pessoas clicarem? Ou a gente tenta compartilhar? O que é que vocês sugerem aí? Tenta colocar na sua mesma, na sua tela, compartilhar a sua tela primeiro, Suzane. Vamos ver.
Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Por Se enquanto, tiver para mim som, está perfeito aqui. Som e a Tá. imagem eu ouvi muito bem. mas som geralmente não sai, viu? Fica meio picado, né? Fica meio... Não sai. Eu acho que na apresentação que eu fiz alguma que eu fiz aí que eu precisei de um vídeo, ele não saiu. Pelo Zoom? Vamos ver se a gente consegue agora. Se não eu boto o link aí, como eu faço nas aulas, e a gente clica, certo? Ó, já Tá bom. abri aqui. Vamos ver se eu consigo agora compartilhar a tela. Vamos ver, acho que agora vai. Acho que tem um recurso aqui que melhora, otimiza mais. Deixa eu ver isso. Não, cliquei. Espera aí. Está passando aí para vocês? Estamos vendo sua tela. Tá vendo, Tá. né? Então vamos ver. Ao play, vamos ver. Francois, what an honor. I am so excited. Thank you for coming all this way to see me. Yes, sir. Thank you for inviting me, Mr. President. So, tell me, Francois, how was your ankle? My ankle. I was told it was hurt. Has it healed? The truth is, you never really play at 100%, no matter what. Ah, yes. In sports as in life, eh? Yes, sir. Please, sit. Take this one. Looking into the light hurts my eyes. Mrs. Briss, you are a shining light in my day. Yes, sir. Mrs. Briss, this is Francois Pinard, captain of the Springboks. Anna McGuinness, my fruit. Anna McGuinness. Shall I pause, sir? No. I would prefer to do it myself. Thank you very much, Mrs. Briss. Esse vídeo, gente, é do filme Invictus. Deixa eu pegar novamente aqui. Alguém aqui já assistiu esse filme Invictus? Não. O Arnaldo sinalizou que sim ali. Mas deu para ver certinho, viu? Eu consegui ver a imagem e o som muito bem. Ai, que Morgan bacana. Freeman é demais, hein? Ele é demais. E assim, você sabe, tem um ponto muito interessante que eu digo que a agilidade tem sido o resgate de muita coisa lá de trás, que a gente esqueceu com tantos egos, com tantas questões que o mundo moderno trouxe para a gente, e a gente resgatar a simplicidade. Ai, deixa eu voltar aqui, peraí, que eu... Deixa eu voltar aqui. Resgatar essa simplicidade, às vezes a gente retornar para alguns pontos, sabe? Assim, esse filme, embora seja um filme antigo, ele é um filme extremamente atual para essa questão da agilidade. Nossa, me deu um branco agora. O Nelson Mandela, para mim, é um grande exemplo do respeito ao ser humano. Esse ser humano está atrás do crachá, independente do crachá. E se a gente for ver a agilidade, a gente for ver os valores e tudo que dá base, é justamente o ser humano como centro. Seja o ser humano da equipe, seja como cliente. Esse é um filme, gente, que eu indico para vocês. Para mim, é um show de liderança, porque passa por essa questão da simplicidade. Eu acredito muito que a grandiosidade ela está na simplicidade, sabe? Assim, está nas pequenas atitudes, e eu tenho visto isso muito nas empresas. Quando a gente chega para implementar agilidade, assim, a gente consegue justamente por ações tão simples, trabalhando soft skills. Às vezes é isso aqui, é o se permitir flexibilizar, inovar e dar Deus ao medo do errar. Porque quando a gente está com medo de errar, o ser humano está sofrendo. Está sofrendo porque ele tem medo de errar, porque foi tanta cacetada no comando e controle, que ele errou, ele foi punido, e é como se fosse um monte de bichinho assustado no mundo organizacional. E a gente precisa empoderar a nós mesmos, e quando eu falo de empoderar, é muito nesse sentido da grandiosidade e está na simplicidade, de resgatar essa essência do ser humano. Se a gente vê, a criança não tem medo de errar, aquela que se joga, que é aquela que tem a criatividade. Esse é o mindset das grandes referências de transformação digital, de Vale do Silício, em China e tantos outros lugares também, que a gente vê, assim, esquecendo a China para a Covid, né?
mas a gente sabe que a referência de muito do que a gente vê hoje a nível de transformação digital passa muito por essa questão. Eu vejo que algumas empresas que ainda não conseguiram implementar a agilidade passa muito pelo medo da punição. Muito pelo medo da punição, e assim, a gente precisa realmente desenvolver esse mindset. Eu estou lendo até um livro agora, gente, que eu estou gostando, eu estou começando ele, eu estou lendo no Kindle, eu estou chegando nos 10% agora ainda, que é o Antifrágil. E é um livro que fala muito dessa questão da gente liberar esse medo de errar para a gente se jogar nas incertezas. Deixa eu experimentar, vou testar, e a gente vai, na prática, entrando em ação, que a gente vai criando musculatura e a gente vai mudando o nosso mindset também. O mindset a gente muda tanto por mudanças de pensamento, através de modelagem, através de mudança de pensamento mesmo. Eu estou pensando muito negativo, eu vou começar a trazer pensamentos positivos, a gente vai se reeducando, como também do experimentar. A gente experimenta, a gente vai vendo algo novo, um resultado diferente, isso vai nos fortalecendo para a gente realmente mudar nosso mindset, trazer resultado. E um dos pontos importantes é a gente dar Deus ao medo de errar, a gente lembrar que a gente é humano. A sexta e a penúltima atitude, gente, é encantar os clientes. Quando eu falo de clientes, eu estou falando de clientes internos e clientes externos. A gente viu a importância, o terceiro valor fala lá dessa colaboração com o cliente. E assim, para a gente cuidar de quem está fora de casa, a gente precisa começar a cuidar para quem está dentro de casa. E tem alguns pontos simples que fazem a diferença, desde praticar a empatia, começar a olhar na perspectiva do olhar do mindset do outro, para a gente poder realmente estar próximo dessas pessoas. Uma coisa simples como chamar as pessoas pelo nome. Às vezes a gente esquece. Chama as pessoas pelo crachá dela, é a pessoa de TI, a pessoa do cafezinho. Lembra de chamar essas pessoas pelo nome. São seres humanos. Isso ajuda a engajar as pessoas também. E tem um ponto muito simples que encanta as pessoas, que, assim, quando a gente fala até de chamar as pessoas pelo nome, é bem interessante saber que a neurociência realizou pesquisas onde chegou à conclusão que a palavra mais doce que eu posso ouvir é o meu nome. Até para quem tem filho. Quem é pai e mãe aí sabe o que é o significado de ter filho. Então, assim, nossa, falou em filho, nome de filho, a gente se conecta. Por outro lado, assim, o teu nome, quando você ouve o teu nome, alguém chamar você pelo nome, você se conecta a coisas muito bacanas. É a palavra mais doce que você pode ouvir. Então, lembra de... E se você não lembra o nome das pessoas, pergunta para ela, me lembra o teu nome, para que eu possa te chamar pelo teu nome. Exercitar isso com clientes internos e externos. E tem uma palavrinha mágica, que é uma atitude mágica que faz toda a diferença, que é um simples agradecimento. A gente esquece de agradecer porque, mas é obrigação, o cara trabalha em qualidade, é ele que vai fazer isso agora, é ele que vai desenvolver, o outro que vai desenvolver. Não, mas espera aí, o PO agora, o papel é dele. Porque o Scrum Master, ele tem que fazer isso aqui. Assim, ok, a gente sabe que faz parte da atribuição, sendo que uma atitude que a pessoa teve ajudou no teu trabalho, agradece. Às vezes você precisa sair mais cedo do trabalho, quando a gente está, né, ou às vezes até de casa. Preciso almoçar com minha família, criar espaços para almoçar com a família, fazer refeições. E assim, alguém segura a onda para você no trabalho, lembra de passar uma mensagem ou quando encontrar, agradecer. Isso é uma forma de reconhecimento e acaba engajando muitas pessoas. Um simples obrigado faz toda a diferença. E chegando na sétima atitude, gente, a sétima e a última atitude, tá aí como eu prometi, viu, Rafa? De 40 a 45 minutinhos aí, já estou chegando no finalzinho. A sétima atitude, assuma o protagonismo, ouse e tenha atitude. A questão não está no que acontece com a gente. A questão está em como eu lido com a questão que acontece comigo. A questão não está no problema, gente. É qual é o significado que eu dou no problema. A gente começou nesse bate-papo, nesse momento do network, como o Fábio falou, a gente estava falando da Covid, falando disso. A Covid aconteceu da mesma forma, se a gente for olhar, da mesma forma para todo mundo. O que vai mudar é o mindset que eu tenho para encarar essa situação. Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu vou ficar na queixa,
reclamando, eu sou a vítima, o culpado é agora, quem é que é o culpado? O culpado é a China, o culpado... Ok, aconteceu. Daqui para frente, a questão é como eu vou lidar com essa situação. Eu preciso sair do papel de vítima para ter uma atitude, assumir o protagonismo, eu mudar o meu mindset da perspectiva de, nossa, o meu líder está me estressando, nossa, o meu colega está me estressando. Quando eu começo a encarar uma situação dessa, da seguinte forma, eu estou permitindo que o meu colega me estresse, muda completamente a história. Você começa a entrar em ação para você fazer alguma coisa e mudar essa situação. Será que ele está me estressando porque ele está me perguntando a mesma coisa 10 vezes? O que eu vou fazer para mudar essa situação? Eu preciso, de repente, chamar alguém para me ajudar a explicar para ele? Será que eu preciso desenhar? Será que eu preciso dar feedback para ele? Ou seja, quando a gente começa a desenvolver esse protagonismo e todas essas atitudes que a gente trabalhou aqui, que eu trago no livro, gente, todas elas ajudam muito a fortalecer esse mindset para a gente assumir esse protagonismo. Quando a gente faz isso, realmente é quando a gente muda daquela perspectiva. Ao invés da vida passar por mim, eu passo por ela e construo do jeito que eu quero construir. E para a gente conseguir trabalhar com agilidade, o protagonismo, eu diria que é a base. Os profissionais, quando a gente fala de time de autogestão, assim, as pessoas precisam assumir esse protagonismo e desenvolver essas atitudes. É um caminho muito interessante para trabalhar esse protagonismo, porque a gente precisa alimentar o nosso dia a dia com alegria e felicidade. E tudo isso leva a gente a estar feliz. E assim, é muito gostoso quando a gente trabalha com o nosso propósito, a gente trabalha de propósito, a gente colabora, a gente lidera de maneira humanizada, a gente cuida dos clientes, a gente cuida da gente. É impressionante quando a gente trabalha essas questões, naturalmente a agilidade está sendo implementada, a metodologia fica muito mais fácil de implementar a agilidade. E é isso que eu desejo para vocês, gente. Muita felicidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e desejo muito sucesso para cada um de vocês, seja na implementação de agilidade, no dia a dia de vocês. Nesse momento agora de Covid, eu digo assim, o grande desafio para a gente que está em casa, pelo incrível que pareça, é reservar espaço para a vida pessoal. Eu estou vendo muita gente ter algumas questões que estão dificultando porque está esquecendo de deixar espaço para a vida pessoal. É como se o trabalho entrou em casa agora, então eu preciso identificar, me conhecer para saber o que é que eu vou cultivar aqui agora, porque eu preciso estar alegre, estar feliz, e lembrando que tem momentos que a gente está um pouquinho triste, isso faz parte. Eu não posso estar mal-humorado, reclamando, infeliz o tempo todo. Porque quando eu resgato essa energia que essas 7 atitudes proporcionam, os resultados vêm e vêm naturalmente. Então é isso, gente. Muito bom, sensacional. Muito obrigado, Suzane. Simpatia em pessoa. É contagiante ver esse Muito bom seu... mesmo. Fantástico. Nossa, gente, está sendo delicioso estar aqui com vocês, sabia? Muito, muito bacana. E você vê como eu já aprendi aqui hoje, eu nunca tinha conseguido passar um vídeo, eu sempre passo com link, até no treinamento lá do Alisson, né, de soft skills para liderizagens, ele que passava para mim o vídeo e tudo fluiu. Quando a gente se entrega de coração, as coisas dão certo, porque a gente se ajuda. É mais importante, a intenção. Muito Rafa, bom. você vai conduzir agora? Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu... Acho que no final a gente podia tirar uma foto, né? Com todo mundo com o livro da sua. Isso, ó, que legal. E me passem, viu? Me passem aí. Deixa pro final, cara. Ou já, então. Ah, eu queria também. Deixa o bom pro final. E lembrar de tirar 2 telas, porque aqui tem 2 telas para ficar todo mundo na foto. Tanta gente linda, gente. Vamos já, vamos abrir para a gente ver o rostinho dessa galerinha. Gente, ó, o Arnaldo tá ali com o livrinho também, ó. Oh, que delícia, o povo delicioso, gente. Pessoal, abre a tela aí, vamos tirar uma fotinho. Peraí. Vamos, então. Peraí. Deixa eu tirar aqui o bate-papo. Sorri. Tô tirando os prints aqui também. Vamos lá. Aê. Lindos, perfeitos. Na minha tela não coube todo mundo aqui.
Conseguiu tirar das duas telas? É bom mudar a tela e tirar. Tirei. Muda a tela e tira. Conseguiu? Eu mudei. Me manda Consegui. depois, Rafa, viu? Pra gente Mando poder sim. postar aí essa galerinha massa. Eu mando Ai, gente, também. eu sou apaixonada pela agilidade, pelo ser humano. Isso é bom demais. O Su Legal. cheio de pergunta aqui para você, hein? Vocês estão Vamos lá. Verdade, tem mais de 15 já. Pode, Vamos vocês lá. querem ir selecionando algumas ou vamos uma atrás da outra aí, como vocês preferirem. Se A vocês gente puderem tem ler uma para mim, forma. me agradece. Eu agradeço. A gente tem uma forma de votação, né? Então, essas que estão em cima, você tá vendo? Ó, tem uma ali com 5 votos, aparece primeiro, depois uma com 4, 2, e conforme o debate vai acontecendo, vão surgindo perguntas e vão mudando a ordem aí. Tá. Bora lá então, Su. Então, aí o pessoal, eu vou ler as perguntas, né? E o pessoal também vai interagindo com você, tá bom? Fiquem Tá, à joia. Pode ficar à vontade. vontade. Pessoal, levantem a mão no Zoom. Vocês sabem como que faz para levantar a mão? É só ir lá no menu de participantes e aí vai ter levantar a mão, um dos botõezinhos. E aí eu vou estar olhando aqui quem levanta a mão para discutir junto sobre o tema, sobre alguma consideração que queiram fazer, tá bom? A primeira pergunta, então, é: todos hoje em dia usam a palavra mindset para tudo e todos os contextos. Como podemos desmistificar essa palavra no contexto do nosso dia a dia? E é interessante que eu estava tendo um treinamento e aí o facilitador até comentou, eu não gosto dessa palavra de mindset. E mindset, na verdade, é mentalidade. Qual é a minha mentalidade? Como é que funcionam essas conexões que estão aqui em relação a esse mundo lá fora? Então, se a gente for pensar em contexto do dia a dia, o primeiro ponto para pensar é assim, a gente tem a vida. Você imagina, tem uma questão da programação neurolinguística que é bem bacana, que a gente diz que mapa não é território. O que é um mapa, gente? O mapa é uma representação do território, certo? Ele não é o território em si. O mapa é uma representação do território. E quando a gente fala de mindset, é o que? O mapa mental, é minha mentalidade. É a representação que eu estou dando daquele território que é a minha vida, que é o meu dia a dia. Então, quando a gente leva isso para o contexto do dia a dia, você imagina um projeto que você está tocando e deu algum problema ali. Como é que é isso em termos de mindset? Vamos supor que tem duas pessoas que pensam diferentes. Uma pode pensar como, isso aqui foi uma falha, é um fracasso, total fracasso. Em relação àquela mesma situação, uma outra pessoa com um olhar diferente, na perspectiva diferente, porque o mindset dela, a mentalidade, o mapa mental dela é diferente, ela pode chegar e dizer assim, opa, como é que a gente pode aproveitar essa situação para a gente crescer com essa situação? Então, quando a gente fala de mudar mindset, é trabalhar justamente essa transformação de sair de um papel de eu falho, eu fracasso, coitadinho de mim, da vítima, para um mindset de protagonista. Tem um livro, inclusive, que é muito interessante, é o Mindset, da Carol Dweck, uma coisa assim, que ela fala justamente de mindset fixo e mindset de crescimento. Então, pessoas que têm um mindset fixo, isso! Ai, que povo porreta danado! E esse livro é muito interessante e ele traz exemplos concretos do mindset falando justamente isso. Por exemplo, uma pessoa que tem um mindset fixo é aquela que acredita que já aprendeu tudo, nasci assim, coitadinho de mim, vai ser mesmo assim. Para você mudar, quando a gente fala de mudar mindset, é você promover a tua mentalidade, a tua forma de pensar, para ser uma forma de pensar com crescimento. Para você criar possibilidades de você ser protagonista, você flexibilizar para aprender com o novo. Então, quando a gente fala para implementar agilidade, é importante trabalhar a mudança de mindset nessa perspectiva. É sair de uma rigidez de que sempre foi assim, tem que ser assim, para uma perspectiva de flexibilidade, vamos experimentar para ver o que é que dá certo aqui, para a gente ter mais resultados, as pessoas estando felizes e realizadas nesse meio do processo. Então, no contexto do dia a dia, passa por essa questão. É respondido, gente? Ou tem algum ponto que ficou aí? Por mim, tá mais do que satisfatório.
Alguém quer colocar? Quem fez essa pergunta gostaria de complementar? Tá aí ainda quem fez a pergunta? Respondeu. Acho que sim, Suzane. Se ninguém abriu, fiquem à vontade, pessoal. Se alguém quiser complementar, levanta a mãozinha aí que a gente vai estar observando. A Samantha respondeu aqui que está respondido no chat. Perfeito. Opa, Legal. Obrigado perfeito. pela pergunta, Samantha. Mais uma, então. Teve bastante votos aí, com 4. Como superar / evitar a gestão por conflitos? Polêmica, hein? Essa é polêmica, essa aí vão me ajudar. Tem um ponto que é bem interessante, que assim, que passa pelo protagonismo de começar por mim, sabe? Assim, eu ouço muitos profissionais nas empresas dizerem: mas é mesmo assim, aqui na empresa já estão por conflito mesmo, então vamos dar porrada e vamos mesmo descer a cacetada, e assim mesmo, mas quem veio lá de cima, foi isso que eu recebi, isso que eu vou levar. E para mudar esse padrão, que mude na gente. Sabe, se eu percebo que está tendo um puxar-tapete de um do outro, virou um cabo de guerra, quando a gente tem um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, se você começar a mudar a tua postura, o outro vai mudar também. Você quer ver um cabo de guerra que acontece, nossa, aconteceu um erro no projeto, aí um batendo no outro, brigando. Você assume que você errou, se você fala assim, isso é questão de negociação mesmo, você chegar e dizer assim, nossa, realmente, a gente cometeu esse erro, vamos procurar resolver o mais rápido possível, quem está do outro lado para de bater. Quem está numa competitividade destrutiva com você, se você começa a ter uma atitude mais colaborativa, começa a ajudar essa pessoa, naturalmente ela muda a postura dela também. Então, eu diria que essa mudança, tanto para a gente superar como evitar, é começar a olhar, começar por você a tua atitude, a mudança de atitude, e a gente vê empresas, por exemplo, áreas que formam silos. A gente agora se fecha aqui no nosso negócio, eu não vou passar informações. E assim, se você começar, por exemplo, a convidar uma pessoa da outra área para tomar um café, para almoçar, a colaborar mais, a ajudar, naturalmente isso começa a se quebrar. E eu diria que assim, a gestão por conflito a gente quebra de ser humano para ser humano, quando a gente começa a tirar o crachá para crachá. Começa a garimpar pontos que você tem em comum ao outro. Isso é exercitar empatia. Sai para almoçar, para tomar um café, fala mais de vida pessoal, sabe? Até de carreira, mas não de trabalho. Sabe? Eu digo que a grande liderança humanizada hoje é de ser humano para ser humano, não é de crachá para crachá. Quando as pessoas começam a quebrar esse ego, começam a se olhar como ser humano, sabe o que é interessante? Quem fez essa pergunta, as pessoas que fizeram essa pergunta, é que no fundo, todo mundo está torcendo para estar no ambiente colaborativo. Se a gente for olhar assim, todo mundo quer estar no ambiente colaborativo, só que a gente fica esperando que a colaboração venha da mudança da cultura da empresa. Que cultura da empresa é essa, gente? A cultura da empresa é formada pela soma de cada um de nós. Então, inclusive para implementar agilidade, não adianta, vou chegar agora na empresa, agora a empresa agora é ágil da noite para o dia. É um trabalho formiguinha mesmo. Comece por você. Eu diria assim, como superar e evitar a gestão por conflito? Comece por você a ter uma atitude colaborativa. A gente tem neurônios espelhos que acabam inspirando muitas pessoas. Se você é uma pessoa que é muito alegre e sorridente, você vê a vida mais alegre e sorridente, porque você encontra sorrir para uma pessoa, ela dá vontade de sorrir também. E aí você recebe de volta esse sorriso. Então, assim, tudo que a gente joga para o universo, a gente recebe de volta. Então, comece por você a colaborar, que você vai contribuir muito como multiplicador para essa quebra de gestão por conflitos. Legal, muito bom, Suzane. Bom. Seja você a mudança que quer para o mundo, né? Isso! Exatamente. Eu queria colocar um contraponto, Suzane, que assim, eu acho que assim, o conflito nem sempre ele é negativo, né? Existe conflito bom. Inclusive é uma observação que a gente faz em times de grande maturidade, né? Quando você consegue criar um ambiente seguro, onde as pessoas conseguem se contradizer ali, se contrapor, né? E criar ali um conflito construtivo, né? Porque conflito é diferente de confronto, concorda? Isso.
Concordo. Exatamente. E tem total sentido, Fábio. Então, quando a gente assim. fala de agilidade, de cultura inovadora, né, a gente preza muito diversidade, respeito pelas opiniões, né? Legal. Assim, e isso é super construtivo e o conflito nessa perspectiva ela é extremamente positiva. Assim como, gente, ser uma pessoa que ela a competição quando ela não é destrutiva, não é um intuito, né, de você derrubar outro, isso é construtivo. Eu sou uma pessoa competitiva. Assim, lá no Alisson, eu fiquei lá em primeiro lugar em função de quê? Quanto mais eu colaborava, ajudava ali as pessoas. Então, assim, eu acabo sendo muito competitiva pela colaboração. Sabe, assim, o ajudar. Eu gosto tanto de ajudar e colaborar que naturalmente você se torna competitivo. Então, se a gente for olhar nessa perspectiva, a competitividade para você buscar se superar cada vez mais, isso é positivo. O conflito, como o Fábio falou, ele é positivo. Se a gente for pensar em termos de mentalidade da agilidade, o conflito é o quê? Ela é permitir a flexibilidade de que não tem que pensar só de um jeito. Eu preciso ouvir a opinião do outro, pessoas que pensam completamente diferentes de mim, para poder a gente chegar a um ponto de que eu aprendo com ela também. Então, assim, e isso faz parte dessa agilidade e esse conflito é super positivo e concordo com você. Quando eu falo da gestão por conflito, essa coisa de um jogar, o cabo de guerra, um jogando um contra o outro, que isso acaba destruindo, matando metade aí pelo meio do caminho, né? Você falando de competitividade aí, nossa, você foi muito colaborativa lá naquela turma do Softwarezinho, a 10ª turma, né? O ano passado. A Gé, a Michelle estava lá e vários amigos. Sensacional. E até o Alisson Vale te elogiou lá no dia do Masterclass, falou que você bateu o recorde lá. Não, e foi bacana. O Alisson Vale é uma figura que eu demais. admiro demais. O Alisson, eu aprendi muito com o Alisson Vale e com a turma, com aquela troca, foi muito rica. E eu nunca desenvolvi software. Quando eu via lá o desafio lá, Zen, eu falei, gente, eu nunca desenvolvi software. Da Como é isso? Zoe. Da Zoe, o que é bacana é justamente, eu falei assim, nossa, eu não sou desenvolvedor de software, eu não entendo dessa parte de desenvolvimento de software, e assim, eu consegui trazer respostas interessantes justamente por esse foco no ser humano. Por isso que eu digo, essa transformação é humana mesmo, passa por essa mudança de mentalidade para assumir mais protagonismo e passa por aí. Muito bom, Su, muito bola. bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, mais uma pergunta. Muito boa essa pergunta, inclusive. Muitos dizem que quem cria propósito são pessoas que abraçam árvores e que isso é uma maneira romantizada de viver a vida. O que você tem a dizer sobre? Sensacional essa pergunta. Adorei. Será que tá aí quem fez a pergunta? Quer abrir o microfone, dar uma contextualizada, dar algum exemplo? Ó, quem foi? Foi a Samanta. Né? Quando que ouviu esse termo, ou se falou esse termo de abraçadores de árvores? Isso aí é legal, de vez em quando surge mesmo. Queria ouvir quem fez a pergunta. Samanta disse que foi ela. Quer falar alguma coisa, Sassá? Sim, falo sim. Tem muita gente que diz que quando você está fazendo, as pessoas que agem com um propósito são pessoas que estão abraçando árvores, aquelas pessoas que vivem a vida de uma forma romantizada, e que isso, quando você leva para o mundo corporativo, você é uma coisa distorcida, porque no mundo corporativo você é movido a resultados, né? E aí eu queria uma visão da Suzane quanto a isso, né? Como que a gente tem essa visão? Como é que a gente faz isso, né, no dia a dia? E também, isso é realmente um mito ou não é uma verdade? Como é que a gente age nos dois mundos, né? O primeiro ponto eu queria começar é assim, na verdade a gente identifica o propósito. A gente não cria propósito, não é algo que eu crio externamente, é um movimento de dentro. É um movimento, como é que é isso, Suzane, esse papo cabeça de movimento de dentro? O movimento de dentro é assim, aquilo que meu coração bate forte, cheio de, sabe, de entusiasmo, aquilo que eu faço e que me deixa super feliz, atuando naquilo que eu atuo. Então, assim, é quando a gente identifica que negocinho é esse que eu faço que me dá tanto prazer.
quando eu vejo a questão do abraçar-árvore, se a gente for olhar o abraçar-árvore na perspectiva de algo que me deixa feliz, o que deixa cada um feliz, eu diria que o abraçar-árvore na perspectiva do propósito representaria coisas diferentes para cada um. Por exemplo, vamos supor que para Rafa seja qual abraçar-árvore para ela pode representar o quê? Nossa, abraçar-árvore para ela representa o quê? Representa dar treinamento, ajudar pessoas a se desenvolverem. Esse que é o abraçar-árvore para ela. Vamos supor que seja esse. Então, o que é que seria? É o propósito dela. Então, internamente, ela estaria se sentindo abraçando a árvore quando ela está em sala, dando treinamento, desenvolvendo pessoas. Vamos supor que para o Fábio, o abraçar-árvore representa o quê? Representa liderar pessoas, influenciar pessoas do time para que elas tragam resultados. Ele quer gerir um time, então isso para ele representaria esse abraçar-árvore. Tem pessoas que abraçar árvore é o quê? Transformar problemas em solução, resolver problemas difíceis. Tem algo ali, tem um código que ninguém descobre que de acha aquilo, o que é que eu vou resolver, deu um problema aqui, bugou o negócio, assim que fala, e aquele cara vai descobrir onde é que está aquele problema, ele vai resolver aquele problema. Esse que é o abraçar-árvore para ele. Então, eu botaria o abraçar-árvore nessa perspectiva, aquilo que é o brilho no olho para cada um que é diferente. O que é interessante, gente, é saber que assim, o trazer resultado, se o Fábio está fazendo aquilo que é o abraçar-árvore para ele, ele vai trazer resultado exponencial. Agora você bota aquela pessoa que quer decifrar ali aqueles códigos, botar numa sala de treinamento para treinar pessoas, ele vai entrar em pânico, ele não vai estar abraçando árvore. E se a gente for pensar em resultado, esse cara que bota a mão na massa, que ele está ali em frente ao computador, ele vai trazer mais resultado botando a mão na massa ou dando treinamento? Botando a mão na massa. Rafa vai trazer mais resultado programando, botando a mão na massa aqui ou dando treinamento para ensinar pessoas a multiplicar conhecimento? Ela vai trazer mais resultado dessa forma. Por isso que o propósito traz sentido de maneira prática para os resultados. Então, assim, tem um ponto que é importante. Esse negócio é o romantismo de que é só alegria a vida. Eu não estou dizendo que a vida é só alegria. Eu amo estar em sala de aula, por exemplo, tem dia que me dá vontade de chorar. Eu estava em 10 MBAs, agora eu pedi até para sair de 2, porque eu amo o que eu faço, só que chegava um ponto que era humanamente impossível. Todas as noites, minhas noites, assim, parece vigia noturno, porque assim, quando eu procuro minha agenda à noite, eu não atendo, não recebo mais esse processo de coach para atender à noite, porque não dá conta. Então, assim, não quer dizer que tem momentos que eu olho, poxa, eu preciso rever essa questão, porque à noite, o tempo todo está fora de casa, agora que bom que eu estou aqui em casa. Então, assim, então não quer dizer que a vida é vida poliana, que é cor-de-rosa. Agora, imagine se eu não me amasse dar aula, não amasse estar aqui e fosse dar aula à noite. Eu ia estar reclamando, ia estar provocando. Esse é um ponto. Então, eu trago o resultado a partir do que eu faço, alinhado ao meu propósito. E tem um ponto que é importante saber. Aquilo que eu detesto fazer, tem gente que ama fazer. Aquilo que eu amo fazer, tem um monte de gente que detesta fazer. Então, identificar o teu propósito é justamente para você buscar fazer aquilo que tem a ver com você e não com o outro. Respondi para vocês, gente, esse ponto? E isso, eu queria colocar também um ponto, né? Que eu acho que quando a gente fala muito dessa questão de felicidade, de pessoas, até quando eu falo do Management 3.0, né? É que é um olhar diferente para as coisas, né? A gente não está falando que as empresas, por exemplo, não têm que se preocupar com os lucros, mas sim dar um propósito para os seus funcionários, para os seus colaboradores, como que essa empresa pode fazer diferença no mundo, né? E assim, as pessoas estão cada vez mais em busca desse propósito. Principalmente, né, acho que você pode falar até melhor do que eu, as novas gerações vêm com esse mindset de como que eu posso ajudar a fazer a diferença no mundo. Então, é algo que o mundo está mudando e que as empresas precisam ter esse olhar diferente. E senão, realmente, ao meu ver, elas vão acabar perdendo espaço, né? É porque o mundo ele está mudando e está olhando as coisas de uma outra forma, mas não que o lucro não seja importante, mas o foco em pessoas, o foco em fazer diferença também é muito importante, né? Hoje em dia.
Total sentido, Rafa. Passa por essa questão e assim, e é entender que não são coisas antagônicas. Você vai ser humanizado, é agilidade, ou você traz resultado. Não é antagônico, é justa esse hoje. Você falou com maestria aí, essa questão de nova geração vem com um novo mindset. E assim, justamente hoje o resultado não vem mais como vinha antes. Por quê? Quem foi que mudou as empresas? Quem é que traz? E estou vendo aqui o que vocês entendem pela transformação digital. O que é que fez com que acontecesse hoje a tal transformação digital? Vem de mudança de seres humanos. O mindset, como você falou, essa nova geração vem com um novo mindset, com uma nova mentalidade, começou a mexer as empresas. Espera um pouquinho, a gente quer entrar com mais tecnologia, o mundo precisa mudar. Isso é que fez esse boom de mudanças. Então, antes o caminho para trazer resultado era um. E trazia resultado, o comando e controle trazia resultado no passado, gente, e era o caminho mesmo. Só que isso começou a trazer o quê? Muitos adoecimentos. A gente vê que a própria tecnologia, hoje uma das grandes questões que a gente tem é a síndrome do pensamento acelerado. O nível de ansiedade, deixa eu respirar, né, Fabinho? Respira, que eu sou tão entusiasmada. E assim, a própria tecnologia, se a gente for olhar, trouxe um boom de informações. Hoje as informações dobravam antes a cada 300 anos. Hoje dobra a cada ano. Então, assim, a tecnologia trouxe muita mudança para as pessoas no mundo. Então, isso começou a trazer o que? Adoecimentos também. Depressão, ansiedade, estresse. E aí, o que é que a gente tem hoje no presente? Pessoas com esse perfil. Então, a gente precisa mudar a forma de gerir. A transformação digital vem com essa transformação humana para cuidar dessas pessoas, para poder trazer mais resultados agora. Então, o mundo mudou. E a gente precisa ser flexível para entender que a realidade é outra. Como é que vai ser daqui a 10, 20 anos com transformação digital? Outras coisas vão surgir, a gente vai flexibilizando para mudar, mas a realidade hoje é essa. Foi o que você falou, nova geração com novo mindset que trouxe a mudança. Daqui para frente, assim, se eu não cuidar dessas pessoas para que elas trabalhem de propósito, o resultado não vem, gente. Um dos grandes problemas que a gente tem nas empresas hoje é muito mais o presenteísmo do que o absenteísmo. Absenteísmo é o quê? Eu faltei, já está registrado lá, eu não vou. O presenteísmo, eu estou de corpo, mas minha alma está presente. Eu estou deprimida, eu estou escondendo que eu estou deprimida, meu pensamento está longe, eu não estou produzindo. Isso a gente tem hoje nas empresas. Então, se eu não cuidar dessas pessoas verdadeiramente, o resultado não vem. Muito bom. Jana, você levantou a mão, quer colaborar? Sim, quero fazer uma colocação de que a pergunta falava assim de que muitas pessoas têm falado sobre isso, né? De quem busca o propósito acaba sendo o tipo de pessoas que abraçam árvores. Mas a gente vem de um tipo de mercado, a gente recebeu uma herança de mercado onde as pessoas sempre seguiam a carreira dos pais. Então elas nunca buscavam os próprios propósitos, né? Então acho que é um pouco dessa cultura que a gente vem carregando desde lá atrás, que a gente sempre tinha que herdar a carreira dos pais, que a gente acabava não cultuando tanto a busca do que eu gosto, de seguir a carreira que eu nasci para fazer. Então, acho que aí a mudança começou a assustar muitas pessoas, de que a geração mais nova começou a buscar, não, eu não vou mais seguir os padrões, eu vou quebrar os padrões. Daí vem um pouco desse julgamento também, né? Acredito eu. Com certeza, Jana, né, Jana? Isso. Sensacional a tua abordagem, Jana. E quando a gente fala do tal do mindset, né, que eu já falei tanto, a gente já falou tanto, por trás disso tem também a forma como eu acredito nas coisas, que são as minhas crenças. As crenças da gente, nosso mindset é formado justamente pela educação que a gente tem dentro de casa. O que é que a gente, como a gente é criado, como é que a gente foi meio que formatado, como é que a gente foi programado. Quando a gente fala da programação neurolinguística, passa por isso. Como é que eu fui programado até hoje aqui? Sei que tem a questão de educação dos pais, a questão agora é do presente em direção ao futuro, por isso que o coach entra com essa abordagem, do presente em direção ao futuro agora, como é que eu vou me reprogramar para poder estar na vida agora e me relacionar de uma maneira que tenha a ver comigo, com o que eu quero, por minha decisão agora, não como meus pais decidiram por mim. E claro que não é mudança da noite para o dia, gente. Eu gosto de usar uma analogia. A primeira vez que eu usei essa analogia foi no curso do Alisson. Me veio na hora e eu usei essa analogia. Esses dias eu estava fazendo um trabalho para a Ródia também, a gente está trabalhando essa implementação de agilidade lá e tudo. E
assim, e me ver essa questão é igual a gente emagrecer. Eu lembrei muito no Alisson, porque eu estava nesse processo de emagrecimento e tal. Assim, eu posso dizer assim, nossa, eu quero amanhã acordar com 10 quilos a menos é ótimo, a menos e malhada. Não é assim da noite para o dia. Assim a mudança de mindset, assim a mudança de cultura também é um trabalho formiguinha. Eu preciso comer salada diversos dias. De vez em quando eu vou e como algo que engorda um pouquinho. Aí eu como comida saudável. Eu preciso ir mudando a partir de novos comportamentos que eu vou ter, novas atitudes. E chega um ponto que eu já mudei, eu já estou em novo hábito agora. Então, essa mudança passa por algo que a gente faz de maneira consciente. E assim a mudança de cultura também. A mudança de cultura passa por algo que é paulatino, não é simplesmente a cultura da empresa. Essa agora a gente vai matar isso, vai criar uma nova cultura. Não existe isso. Não existe isso, né? Muito bom, Su. Acho que a gente já até respondeu, né? O que vocês entendem por transformação digital. Quer falar mais alguma coisa, Su? Alguém quer... Eu até vi a pergunta e eu aproveitei o teu gancho, que eu achei fantástico. Nova geração vem com um novo mindset e já falei dessa pergunta. Eita, Baiana, acelerada sou. Da próxima também. E da próxima também. É que eu estava vendo aqui, eu fui puxando. E a cultura é isso. O que é cultura? É o jeitinho de fazer. É o jeitinho de atuar. Se a gente for ver, cada família tem uma cultura. Né? Tem questões que vêm do hábito também lá de trás. Do mesmo jeito que a Jana falou, a gente foi educado assim, a gente cresceu assim, a empresa cresce assim. Por exemplo, na cultura de minha família, meu pai não admite alguém sentar na mesa, homem sentar na mesa sem camisa. Aquilo para ele é uma falta de respeito. Já para outra, e assim, e para o namorado de Mari, quando vai lá para a Bahia e tudo, ó, Mari, ó, vê aí, fala com o Gustavo para botar a camisa, ou seja, assim, precisa ser respeitada também a cultura, não é simplesmente agora eu chego, que nada esse negócio de usar camisa, simplesmente eu vou, calma assim, pode ser que você vá conversando, que a geração agora é outra, e aos poucos o velhote até aceite aquela mudança e vai mudando, as pessoas vão mudando, então não é da noite para o dia. É entrar com atitude, por isso que eu digo, agilidade, para que aconteça, realmente precisa ter mudança de cultura, mas não é abandonar a cultura. E eu vejo que uma resistência muito grande é quando chega com esse discurso, vamos mudar a cultura. As pessoas se fecham, poxa, a minha segurança está aqui. É isso que eu estou acostumado, simplesmente vai mudar a cultura, não é mudar, não é assim. A gente vai conhecer a cultura, respeitar, considerando essa cultura, a partir daí a gente identifica o que é que a gente vai mudando e as pessoas vão identificando o que é que elas ganham com essa mudança. Aí quando elas percebem que trabalhar, eu aprendi, né, o Kudocard, que bacana. Eu fiz o treinamento com o Márcio Vitali da Jaio Clube, o Bruno está até aí, muito bacana, e da Dapté Dias, né? E assim, uma coisa simples, se você começa a trabalhar o Kudocard, vocês não estão acostumados a reconhecer, a celebrar. Você começa a trabalhar, no início alguns ficam resistentes, aí recebe uma mensagenzinha, o que é que acontece? Poxa, eu gostei de receber aquela mensagem. Aí começa meio com vergonha, depois fica sem vergonha e vai e volta, escreve uma mensagenzinha também. Ou seja, e a gente precisa ter paciência para acompanhar essa mudança de cultura, do que é necessário mudar, reconhecer e celebrar o tempo todo. Reconhecer e celebrar o que vai mantendo essa mudança. Aí a empresa passa pelo processo de ser ágil e não simplesmente estar ágil. Porque se você implementa a metodologia só e não trabalha essa mudança, nossa, vem uma consultoria, implementa, saiu, pronto, volta de novo. Volta de novo. Então, assim, é um trabalho formiguinha mesmo, de muita paciência. Su, e eu gosto de falar que a cultura também é você encorajar e desencorajar alguns comportamentos, né? No dia a dia mesmo, como a gente lida, como a gente trata também as situações, né? Então, podar alguns comportamentos, porque isso acaba ficando enraizado dentro da organização, né? Então, eu gosto de... É o exercício do OLX, desapega. E quando a pessoa consegue desapegar, ela percebe que ela ganhou ao desapegar. Você reconhece, você elogia. Aquele exemplo que eu citei até da questão da colaboração. Você reconhece, fala como foi bacana, quanto trouxe resultado. A gente, como adulto, a simplicidade é a criança que tem dentro da gente.
somos crianças crescidas. Todo mundo gosta de ser reconhecido, elogiado e gosta de celebrar. Dá uma alegria na alma, dá uma... Então, assim, se você é reconhecido, gente, a tua tendência é o quê? Eu quero fazer mais. É o que eu digo, simples obrigado. Você está desenvolvendo um trabalho, está ajudando o colega, está ali trabalhando em par, e aí daqui a pouco é o aniversário de um filho, de um deles, ele precisa sair, e ele vai e sai para o trabalho, vai para o aniversário. Gente, a gente usa tanto esse troço aqui para mandar tanta mensagem do projeto que está atrasado, precisa fazer isso e aquilo. Passa uma mensagenzinha, manda uma foto. Eu estou aqui com meu filho agora, eu quero te agradecer. Graças a você segurar a onda para mim no trabalho, que eu consegui estar assim. Muito obrigada. Essa figura vai se sentir reconhecida, vai se sentir valorizada e ela vai querer te ajudar mais e mais. E uma coisa de alma, é uma coisa natural. Um aluno um dia me mostrou uma mensagem, aquilo para ele, gente, foi um troféu, foi um reconhecimento. A gente estava tendo aula um sábado inteiro lá na FIAP e ele falou, nossa, eu estou tão cansada, porque eu virei madrugada, o sábado todo lá e tudo. Ele falou assim, nossa, eu estava já para desistir, eu estava tão chateado, cansado, eu vou ter que voltar amanhã, vou trabalhar também, tudo. E ontem eu saí tão chateado, e você sabe que hoje de manhã, quando eu acordei, ele me mostrou uma mensagem da líder dele, agradecendo o empenho dele, a dedicação dele, o quanto aquilo estava fazendo a diferença para o projeto. Ele falou assim, Suzane, eu estou tendo aula aqui o dia todo hoje, amanhã eu vou com maior gás. Ontem eu saí tão cansado, ter recebido essa mensagem de reconhecimento, eu estou feliz que amanhã eu vou trabalhar. Recupera tudo, gente. Assim, então, são atitudes simples, né? Não é à toa que simplicidade, né? Tá aí em 2 livros. O segundo é Digital, a Magia da Simplicidade. E acredito muito nisso, nessa simplicidade. Muito bom, muito bom. Então, a gente já falou de celebração, que é o primeiro tópico ali que subiu. A gente falou de transformação. Esse eu nem tinha visto, viu, Fábio? Olha aí. Tá antecipando tudo aí, tá fluindo. Então, é a sinergia, né? Exato. A gente já falou de transformação digital, falou de cultura. Aí tem uma pergunta que é como liderar uma equipe não comprometida, que não se envolve / participa. Um ponto importante é você bater um papo com cada pessoa e procurar identificar o propósito dessa pessoa. Se ela não está motivada, se ela está chateada, alguma coisa, ela está fazendo alguma coisa que ela não gosta, está tendo algum ponto, ou ela está entregando, na visão dela, ela está entregando muito, ela não está sendo reconhecida, sabe? Assim, e o primeiro ponto para esse bate-papo é faz uma perguntinha e ouve. Ouve. Para entender o que é que está por trás. O que é que está nessa cabecinha dessa pessoa, porque assim, o nosso pensamento, gente, interfere na nossa emoção, na nossa ação, no nosso resultado. Se eu não estou trazendo um resultado, se eu não estou engajado, tem alguma coisa que está pegando. E quando você para ouvir, esses dias até uma aluna, até uma turma de Business Agility, até comentou, falou que ela falou assim, Suzane, você sabe que você falou sobre essa questão da escuta. Meu time não estava engajado, a gente estava no nível de estresse. E eu decidi, entre a semana passada para essa agora, parar para ouvir mais as pessoas da equipe. Parei, assim, durante 15 minutinhos, sentei com cada uma. Eu marquei um café com uma, com outra, e eu parei para ouvir. Suzane, eu não falei nada. Eu só ouvi o meu time. O meu time está num nível de engajamento que você não tem ideia. As pessoas precisam se sentir importantes e lembrar que não são um número a mais, são seres humanos. Quando qualquer atitude que você faz, é um happy hour que você marca. Agora tem um ponto, gente, eu preciso fazer isso de maneira genuína. Aí eu preciso realmente estar inteiro para fazer isso. Aí eu vou fazer isso só porque um dia uma pessoa me comentou num treinamento que eu estava dando numa empresa, Suzane, vem cá, já que é colaboração, você ganha em fazer isso, você ajuda muito a engajar. E se a gente colaborar de maneira estratégica, funciona? Eu falei, até funciona, mas eu vou te fazer um convite para, antes de colaborar de maneira estratégica, dá um passinho bem próximo de você e procura sentir o quanto é bacana para você colaborar. Para um pouquinho, respira e procura sentir. Quando você colabora, ajudando um colega, ajudando um líder, ajudando alguém que está atravessar uma rua que está com dificuldade, o que é que você sente? Procura sentir. E aí depois você vai e colabora. Muito legal, Suzane. É o que a gente sente aqui, até essa hora, fazendo um trabalho voluntário,
só elas sabem aí, a Rafa, que organizou com você desde o início, né? Quanto trabalho e planejamento para a gente poder estar aqui. E a gente faz isso por essa satisfação que você falou aí. E até enquanto você falou aí a palavra genuína, né? Eu queria ler o comentário da Alexandra aqui no chat, ó. O agradecimento e o elogio precisa ser genuíno, senão pega mal. Que é essa questão de ser verdadeiro, né? E assim, mas eu não sei o que é que eu elogio a pessoa. Observa mais a pessoa. Garimpa, que você vai encontrar algo que você verdadeiramente... Não vai nessa de dar feedback, eu vou falar uma coisa positiva, porque depois eu quero dar uma chamada na pessoa. E assim, procure elogiar por elogiar. Não só porque você tem que chamar a atenção de alguma coisa ou dar algum feedback de redirecionamento. Assim, procura observar mais. É ligar essa tua lupa de ver as coisas positivas. Quando você começa a enxergar o que tem de positivo nas pessoas elogiar, isso está te fazendo bem ao mesmo tempo, né? E você vai descobrir. Agora tem que ser verdadeiro, não dá para ficar inventando história, que o outro percebe. Maurício, quer compartilhar com a gente? Você levantou a mão. Só lembrando, pessoal, que daqui 5 minutos a gente vai ter que encerrar o debate para poder fazer a nossa retro, encerramento, que realmente o papo está muito bom, mas o tempo... E os sorteios. Eu quero! Sorteios, né? Eu quero! Quem quiser levantar a mão aí, tá acabando o tempo. Maurício, Alessandra... Maurício, tá aí? E o Ricardo, vamos lá. Posso falar? Pode. Então, Suzana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurício, tudo jóia. Primeiro agradecer, né, por estar nesse momento com vocês. Eu acho que foram palavras, né, muito ricas, né? Nessa noite a gente acaba de escutar, então sou muito grato, né, por fazer parte desse momento. Não conhecia você, né? Mas pela sua forma de passar o conteúdo, né? O amor que você coloca, isso é notório, né? Então, gera vida, né? Nas suas palavras, isso é muito bacana. Parabéns, tá? Muito obrigada, Maurício. E uma pergunta que, quando você começou a falar sobre liderança e tal, sempre vem na mente uma dificuldade que eu tenho com o meu time, na verdade, com um dos integrantes. Que eu tenho muita dificuldade em lidar com ele, que ele é uma pessoa muito calada, muito na dele. Ele não esboça, ele não apresenta nenhum sentimento, se está bem ou se está ruim. E às vezes eu tento entrar um pouco, fazer algumas perguntas pessoais, mas eu percebo que ele não dá muita abertura. E eu tenho dificuldade, né, de lidar um pouco com esse tipo de personalidade. E eu queria lhe perguntar, assim, algumas técnicas, alguma ferramenta que eu poderia, de que forma eu posso me relacionar melhor com ele, Suzana? Você até disse que você faz algumas perguntas para ele. Tem um ponto, Maurício, assim, procure identificar qual é um tema que ele ama falar. É sobre jogos, é sobre música. Procure identificar faz uma pergunta. Às vezes a gente faz pergunta e a gente já está dando respostas. Faz uma pergunta e respire e dá conta do silêncio. Pergunta, por exemplo, para ele, se tiver que falar sobre um tema aqui, me fala um tema que você ama falar. O que é que você gosta de fazer? E deixa ele falar. Sabe, e esse é um ponto, assim, procurar ajudar essa pessoa e trazendo mais essa pessoa para perto, para que ela fale mais. Lembrando que tem um outro lado também, de entender e respeitar que as pessoas, de repente, ele prefere ficar calado mesmo. Não quer dizer que ele não está colaborando, que ele não está ajudando, e às vezes a gente se incomoda com o perfil do outro, que é diferente da gente. E essa diversidade é importante também ter pessoas que são mais caladas no time. A menos que você diga, Maurício, assim, nossa, ele não está trazendo resultado, ele está mal-humorado, ele está chateado, ele precisa fazer alguma coisa para mudar. E aí você precisa pontuar para ele, se você percebe, por exemplo, que ele não está entregando, que está tendo problemas na entrega dele, ou que você percebe, falar do comportamento dele. Se você percebe que ele está criando atrito com outras pessoas, ou seja, dá feedback pontual, mostrando para ele o que é que você está percebendo, para ver o que é que ele traz disso. O importante é que você garimpe mesmo, ouça, para identificar
o que é que pode ajudar essa pessoa a ela estar mais feliz no trabalho, porque isso ajuda ela a estar bem, contribui para o time, para os resultados, ou então você aceitar que o perfil dela, ela está feliz, está super realizada e está tudo certo. Tem muitas pessoas na área de TI que são extremamente introvertidas, são pessoas que... Eu sou uma pessoa extrovertida, a minha alegria eu demonstro logo. Às vezes tem alguém que está ali caladinho, a alegria dela, se a gente for botar um alegrômetro, de repente a alegria dela está tão grande quanto a minha. Ela está super feliz, está bacana, só que ela é mais introvertida e ela não demonstra esse sentimento. Então, o importante é identificar esses pontos. Se ela não está confortável, você percebe que ela não está gostando do que está fazendo, está impactando os resultados, aí precisa sentar e ter uma conversa mesmo, dando feedback. Se não, e aos poucos, um trabalho formiguinha e trazendo essa pessoa mais para perto, começando por essa empatia de que, assim, do que ele gosta de falar? Qual é o mundo dele? Que meio é esse dele para você ir trazendo ele mais para perto? E às vezes, né, Suzane, as pessoas confundem introversão com concisão, né? Às vezes a pessoa é concisa, ela fala pouco e diz muito. Ela já fala tudo que ela precisa em poucas palavras e não é de ficar falando muito. Ela é introvertida, ok, mas às vezes ela tem concisão, né, na fala dela. Então, realmente é do perfil de poucas palavras e tudo. Ó, mais uma pessoa levantou a mão, tá? Então, na ordem é a Alessandra, o Ricardo Mandal e o Douglas, tá? E a gente já tá no limite Eu só aqui. queria fechar com o Maurício, me veio outra questão agora, Maurício, assim, se você percebe que, assim, porque, assim, você passa algo que parece que você está querendo ajudar essa pessoa, conta para ela. Conta isso para ela de maneira genuína, sabe? Tal pessoa, assim, eu percebo que você fica mais calado aqui e tudo, e eu sinto uma vontade de te ajudar. Tem algum ponto que está pegando para você? Assim, eu só estou te parando para poder te trazer essas coisas porque eu quero te ajudar. É ok para você a gente ter um papo sobre essas questões? Pede permissão para ela, faz esse rapport, esse approach, essa abordagem e abra teu coração mesmo com essa pessoa, que aí aos poucos, ela sentindo que você está preocupado, que você se importa com ela, pode ser um caminho que ela vai estar se abrindo mais. Perfeito, Suzane. Na verdade, você fechou realmente o meu perfil e eu gosto muito de ter feedback. Eu gosto muito de saber o que a pessoa sente. Então, ela, com esse comportamento, isso me incomoda. É por isso que eu fico intrigado, entendeu? De repente, ela está feliz e você também. Obrigada, Suzane. Obrigada, Maurício. Dá tempo? Nossa, até respondeu já minha pergunta. Dá tempo de mais uma aqui? A Alexandra tinha levantado a mão. A Alexandra, tá aí? Oi. Olá. Eu levantei a mão por conta do livro, mas que bom. Tá bom. Posso falar um pouquinho também. Estou adorando. Muito bom. Coloquei aqui no comentário, né? Hoje foi um dia muito bom para mim, muito positivo. Eu participei de uma capacitação sobre comunicação não violenta, que também é muito interessante, né? Acho que perpassa tudo isso que a gente está falando, né? A forma como a gente se comunica, como a gente colabora. E agora ouvindo, né, todo esse entusiasmo da Suzane, muito obrigada, Suzane, por estar dividindo com a gente essa alegria de estar colocando para a gente todo esse seu conhecimento. Valeu mesmo, gente. Parabéns pela iniciativa dessa reunião. Foi ótima. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Obrigado pelo feedback. Ricardo Mandal. Mandel, Fabião. É Mandel. Não, era sobre um tópico anterior que estava rolando, que, em primeiro lugar, acho que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que as pessoas são diferentes, né? As personalidades são diferentes, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e, muitas vezes, a pessoa pode ter um tipo de comportamento que é natural para ela, mas que para a gente não é tão confortável, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Também não é de uma hora para outra que a gente consegue, né? Mas voltando um pouco num outro assunto, é importante da gente ver o lado positivo das pessoas. Eu acho que a gente vive numa cultura, num ambiente que a gente sempre foca no negativo, no problema, naquilo que não está bom, e a gente tem que mudar um pouquinho.
né? A gente tem que olhar o que aquela pessoa faz de bem. É um pouco o que a Suzane falou, de ver o aspecto positivo dela. É celebrar, é dar os parabéns por aquilo que ela faz, mas é sempre tentar olhar o que ela tem de bom. E isso me fez lembrar, uma vez eu fui numa palestra com um empresário há mais de 20 anos, eu lembro que ele falava que você tem que olhar e pensar e falar sobre as pessoas as coisas boas. Se tem uma coisa negativa, você não fala, tá? Então você foca naquilo que é o bom, naquilo que é o positivo, aquilo que edifica a pessoa, né? Eu queria só fazer esse comentário agora. E sensacional, Ricardo. E aproveitando, agradecer a Suzane, foi realmente ótimo, uma palestra inspiradora, né? A tua energia é muito grande, você percebe a paixão, né, que você tem ao falar, e isso é fantástico, realmente contagia muito. Parabéns. Obrigada, Ricardo, pela Eu só queria... Obrigado, Mandel. Eu queria fazer só um comentário bem Claro. rápido do que o Ricardo trouxe, que assim, concordo com você, Ricardo, a gente fala sempre de maneira positiva. E a gente vê muito isso em feedback, eu posso falar tudo que eu quiser falar para a pessoa, eu transformar, falar positivo, por exemplo, alguém que está falando que não está atendendo bem ao cliente, eu tenho um caminho para dizer que ele não atende bem ao cliente, eu estou falando negativo, e eu posso também falar para ele do quanto será bacana ele começar a ficar mais atento, atender melhor o cliente, que ele vai ganhar muito com isso. E aí a gente vai ressignificando isso e focando cada vez mais, principalmente no que tem de positivo, e todo ser humano tem, né, Ricardo? Muito bom. Muito bom. Douglas, vamos lá, compartilha com a gente, nosso último compartilhamento. Olá, pessoal, boa noite. Olá. Boa noite, Douglas. Primeiro agradecer aí a Suzane pela todas essas informações aí, muito bom. Ela passa realmente bastante entusiasmo aí no que ela fala, no que ela tem para dividir, isso é muito bom, né? Queria fazer uma perguntinha rápida relacionada ao seguinte, né? Nesse momento de pandemia, né, a maioria dos times, das empresas estão trabalhando aí em home office, né? Como manter, assim, essa pegada ágil, trabalhando dessa forma, assim, né? Eu vejo, assim, pelo menos minha percepção, a gente perdeu muito o olho no olho ali, aquele calor do momento, né? E eu acho que isso ajuda muito a um time ser ágil, essa proximidade, né? E agora, trabalhando remotamente, a gente não tem isso. E acredito que, pelo que eu ouço falar no mercado, todo mundo dizer aí, que é uma coisa que vai continuar, né? Até pós-pandemia. Então, como trabalhar isso aí? E acho que é isso. Ricardo até comentou que já é o novo normal. A gente, essa questão assim, depois vai voltar ao normal, não tem mais volta, gente. E agilidade, assim, como a flexibilidade, se a gente for pegar o quarto valor lá do Manifesto Ágil, essa flexibilidade para lidar com isso é dentro de casa também. Como é que a gente vai flexibilizar hoje para usar ferramentas? Existem ferramentas que transformam o Kanban de parede, isso vocês conhecem mais do que eu, para ferramentas digitais. Aí esse é um caminho para continuar dentro da metodologia. E outro, eu diria, Douglas, assim, tudo isso que a gente trabalhou hoje aqui nessa palestra e o que vocês agregaram, que vocês trouxeram, continue praticando. Não fique esperando voltar para o escritório para celebrar, para reconhecer, para marcar. Não marca reunião só para falar do trabalho e do projeto. Marca a reunião também para fazer happy hour. Você sentir necessidade de dar feedback para alguém, marca um encontro. Nós vamos marcar um encontro e é um ponto que eu tenho batido muito, gente. Assim, eu tô atendendo muitas pessoas e dando aula também, diversas turmas e treinamento. O grande desafio hoje é você não misturar o pessoal com o profissional. Uma coisa é integrar, outra coisa é misturar. A gente está tendo uma oportunidade de integrar agora. Hoje, eu terminar aqui, eu já estou em casa. Que bacana, eu já estou em casa. Imagina se fosse para campo. Tudo tem o outro lado da moeda.
eu só preciso ter cuidado para isso não se misturar. Eu já não sei mais o que é trabalho, não sei o que é vida pessoal, é filho que chega, eu estou gritando com o filho porque eu estou estressado. Eu diria que o maior desafio nesse momento é montar a agenda, deixando espaço para a vida pessoal. Deixa espaço para brincar com o filho. Para mim tem sido um momento sagrado, assim, e eu não consegui, era raro conseguir fazer refeição em família. De noite é mais difícil, mas almoçar, a gente tem conseguido almoçar, e eu já bloqueio minha agenda no horário do almoço. Claro que eu flexibilizo, às vezes tem que ser naquele horário, ok, mas eu já bloqueio a agenda. Esses dias eu falei para um aluno, bloqueie sua agenda, mas as pessoas veem que está bloqueado. Eu falei, se vê que até o que você vai fazer, bote lá espaço para almoço. Um pode resistir no início, mas você vai acabar inspirando outras pessoas depois. Botar espaço, desenvolver minha autoliderança. É espaço para você meditar, respirar, porque a gente é humano. Senão as pessoas vão bugar aí e dá problema, não dá. É levantar a cada 2 horas, a cada hora. Assim, procura levar a tua vida como você levava daquilo que é bacana fazer, procura implementar. Então, assim, e tem um momento que eu esqueço disso, gente. Eu tenho um cantinho, uma varanda pequenininha ali no meu quarto, que tem uma rede da Bahia, que, assim, esses dias eu estava, e, assim, tem um ponto para mim, eu amo São Paulo, o que pega para mim é a falta de sol. E esses dias que o tempo fechou, tem dia que eu acordo triste. Aí meu marido já fala, Carlos fala assim, Suca é como me chamam na Bahia, fala assim, Suca, calma, é o tempo que tá assim. Eu falei, gente, que tristeza, será que é deprê rondando? Calma. E, assim, e tem hora que eu esqueço. Esses dias a vizinha falou que os meus amigos já sabem que falta sol, já mexe comigo. Aí eu manda, Suca, tem um solzinho, tem um solzinho, você já viu? A vizinha esses dias falou assim, tá batendo um solzinho na varanda. Aproveite para tomar esse sol. Eu falei, que bacana. Eu fui para a varanda, gente, tem sido hábito agora. Todo dia que faz um sol, eu fico pelo menos uns 30 minutinhos na varanda tomando um solzinho. Então, assim, veja o que é que você pode estar trazendo de atividades que vai te ajudar. Douglas, assim, foi Douglas que comentou, não foi? Foi. A te trazer saúde mental, a te dar equilíbrio e dê espaço. E outra coisa, viu? Não bote espaço para brincar com o filho de coisa que você não gosta de brincar, não. Com o filho, a gente traz nossa criança também. A minha gosta de jogos. Mãe, vamos jogar. Você já sabe que isso eu não curto. Eu posso jogar um pouquinho, mas vamos brincar de massa de modelar, vamos fazer arte na varanda, vamos curtir. Porque a gente precisa se divertir também. A vida precisa ser leve. E a gente pode transformar a nossa vida, seja lá como for, em leveza. Muito bom, Su, Legal. muito bom. Obrigada, viu, pela sua contribuição. A gente finalizou aí a parte de perguntas e foi muito, muito construtivo. Muito obrigada novamente por você, pelas pessoas que estão aqui hoje, né, pela contribuição de todo mundo. Foi muito, muito construtivo essa noite. E agora eu vou passar para o Fábio, a gente ainda tem algumas coisinhas. Joia, obrigada. Obrigado, Rafa. Vamos lá, pessoal, tá muito legal a conversa. A gente gostaria de ficar aqui, ficaria muito mais, mas já tá dando 10 horas, ó. O tempo voa. Suzane, muito legal, foi excelente também sua contribuição aqui no debate. Olha aqui a Alessandra, que falou agora há pouco, ela deixou aqui no chat, ó. Acho que tenho alma baiana, sou assim também. A questão que você estava falando. Do seu dia a dia e tudo. O Augusto também estava elogiando aqui, que está gostando bastante também. Obrigado, pessoal, todo mundo que deu feedback aí pelo chat aqui. Deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer o encerramento.